já vinha um tempo querendo muito estar aqui. Tive umas conversas já. Posso falar, né, Renan? Já vem um ano falando com o Renan, com o Fabinho também. E também teve uns problemas particulares de família. Minha mãe, ela tem um probleminha de demência. Então, os últimos dias para mim foi bastante complicado. Não foi fácil tomar uma decisão, abrir mão daquilo que eu conquistei. Mas acho que o dinheiro, ele não é tão importante quando você está com a sua família e estando com a família, com seus pais, esposa, irmãos, amigos mais próximos. Isso daí acho que vale muito mais. Então eu consegui... A gente entrou em um acordo com o Besiktas e aí sim a gente abriu iniciou de novo as conversas com o Corinthians e acabou chegando num final feliz. Estou conseguindo realizar o sonho. Hoje eu estou aqui e, claro, ainda a ficha não caiu. Muitas vezes eu venho de casa até aqui, o CT, eu venho pensando muito. E queria muito que uma pessoa estivesse aqui comigo, que ele me influenciou muito a ser torcedor do Corinthians, que é meu irmão. Ele não deixou. E muitas vezes eu falo que... E ele tentou ser jogador de futebol também, não conseguiu. E muitas vezes eu falo que eu realizei o sonho dele. E acho que estou aqui para continuar realizando o sonho dele. Ele era torcedor do Corinthians. Ele fazia parte dos Gaviões. E então, tudo isso me fortaleceu mais de poder estar aqui e vestir esse manto sagrado. Gabriel, aqui, Denise Tomás Bastos, TV Globo, Sport TV. Eu queria que, bem-vindo primeiro, né? Queria que você apresentasse a sua família e esse menininho esperto que não para de falar ali cantando, que está agradando também. E eu queria que você falasse, você falou agora muito emocionado, né? Do seu irmão, de toda essa sua proximidade com o Corinthians. Você é do Taboão? Não, você só começou no Taboão da Serra. De que quebrada que você é daqui de São Paulo? Sou do Jardim Mitsutani e Eledi. Então, eu queria que você falasse para o menininho que saiu dessa quebrada, assim, o que você falaria para ele hoje que realizou tantos sonhos, realizou o sonho do seu irmão e está realizando o seu na presença dos seus familiares? O que você falaria para você mesmo? Bom, estou aqui com a minha esposa, a Fernanda, meus filhos Miguel e o Theo, meus amigos, o André e o Matheus. E... Bom, passo um filme, né? Eu sou do Mitsutani, o Eledi, onde nascido e criado na Zona Sul. E, eu tive muita dificuldade, né, de poder ter uma oportunidade de ser jogador de futebol. E a gente rala muito ali nas comunidades, né, com poucas oportunidades de mostrar o nosso talento. E, claro, e com tudo isso, na escolinha de futebol, era o CDM Cafuringo, o nome da escolinha, tentando para ver se aparecia alguém, né, para dar oportunidade para as garotadas. E na época era muito mais complicado, tinha uma bola para 200 garotos para jogar. E hoje, graças a Deus, com tudo isso, eu consigo ajudar a minha comunidade. Hoje eles já têm um suporte melhor. E depois eu fui pro Taboão, tive a oportunidade de jogar a Copinha. Inclusive apareceu um grande amigo desse meu irmão, que começou a mexer com o futebol. E assim, ele ficou sabendo que eu jogava futebol e então ele quis me ajudar, dar uma oportunidade, ficou sabendo de toda a história do meu irmão e tal. Bom, ele era amigo de infância e ficou sabendo da história que eu jogava nas comunidades. E aí ele entrou no Taboão da Serra para disputar a Copinha e me chamou para fazer um teste.
E eu fiz o teste com a ajuda dele, acabei conseguindo se adaptar. E eu vinha de um problema físico também, que eu jogava na escolinha na USP tinha uma escolinha, tive a oportunidade também de fazer uns testes lá, e acabei quebrando meu pé. Então, passou um filme, achei que não ia conseguir mais, e apareceu esse amigo, Deus colocou ele no meu caminho, e tive a oportunidade, né, de fazer o teste, jogar a copinha. Joguei contra o Vitória na época, e daí eu fui pro Vitória fazer um teste ainda, e as coisas foi encaminhando bem, e consegui realizar esse primeiro sonho de ser jogador profissional de futebol. Gabriel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Mariana Capra, da ESPN. Bom, tu é corintiano, né? Já acabou de falar aqui. Eu imagino que tu deva ter acompanhado o Corinthians também no último ano. O Corinthians tem uma dupla defensiva bem sólida, né? Com o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Como tu imagina que vai ser para ti brigar por essa posição? Boa tarde. Bom, eu torcedor, né? Então eu venho acompanhando o Corinthians mesmo fora, com as dificuldades de horário para assistir jogos, principalmente quando o jogo é à noite. Eu assisti muitos jogos, principalmente nos jogos decisivos. Eu ia para o treino virado, né? Mas estava ali assistindo. E, claro, eu vim para cá, não vim para ser o titular absoluto, eu vim para buscar meu espaço. Então, hoje comecei com um grupo, né? Definitivamente comecei com um grupo. Então, estou ali para mostrar para o professor que eu estou bem fisicamente, bem tecnicamente, para poder ter uma oportunidade. E acho que isso é bom para o treinador, ter jogadores de níveis, e então ele tem esse, né, pode quebrar a cabeça com isso, mas quem ele colocar com certeza vai dar conta do recado, e pensando sempre no Corinthians, que acho que é o principal. Então eu vim para procurar meu espaço. Gabriel? Aqui. Boa tarde, tudo bem? Beatriz Mainetti, do portal Meu Timão. Você vem de temporadas em que o calendário não te permitiu disputar, por exemplo, mais de 30 jogos no ano. O calendário brasileiro vive um momento de reestruturação com muitos jogos e tende a ser ainda mais louco do que foi na temporada passada. Como que você vem se preparando para conseguir estar à disposição na maior quantidade de jogos possíveis? Obrigada. Boa tarde. Bom, nos últimos anos eu tive problema físico, que é normal, acho que todos os atletas têm os problemas, né? Mas já consegui recuperar, voltar à minha forma física, então me sinto bem. Nos últimos jogos já me encontro super bem, sem nenhum problema. E, claro, o calendário brasileiro é um pouquinho mais difícil em questão, né, jogos, um em cima do outro, a cada 2 dias tem jogo, então eu já venho me preparando psicologicamente, e, claro, fisicamente também eu já vinha treinando com o Besiktas, né, então a gente estava em meia temporada, então acho que não vai ser um problema, então eu tô pronto para, se o Dorival precisar no próximo jogo, já estarei pronto fisicamente, e vou estar ali para tentar dar o meu melhor. Muito bem. Ouvimos aí as primeiras palavras do Gabriel Paulista. Vessa, vai ajudar? Eu acho que sim. Você emocionou, Gabriel. Você emocionou também. Ele lembrou do irmão, né? Pelo visto, o irmão dele é falecido. Eu nem sabia muito dessa história, que o irmão dele que o influenciou a torcer pelo clube e tal. Aliás, o Corinthians divulgou uma foto dele com a camisa de 98 e tal, muito legal. Ele forçou entre aspas, né? O tempo inteiro podcast, entrevista. Não, eu ainda vou jogar no Corinthians, vou jogar. Falou isso com 33, com 34, e aí acabou dando certo com 35. O Corinthians hoje tem 5 zagueiros, mas o Félix deve ser negociado. Sobraram 4 e ele vai ser, então, o 5º zagueiro. O Corinthians joga com 2 de vez em quando joga com 3, mas é mais raro. Então, acho que vai ter um jogador experiente para fazer esse tipo de revezamento. Me parece ser um jogador livre, que eu acho que abriu mão, né? Quando você pede para o clube te liberar com 2, 3 anos de contrato, alguma coisa ele abriu mão mesmo do Besiktas de dinheiro para estar no Corinthians. E agora é esperar, assim, ele
tem toda a sua trajetória lá fora, né? Ele sai daqui, acho que muito menino, jogava na base do Vitória e depois vai embora e nunca jogou no futebol brasileiro. É daqueles jogadores que fazem toda a sua vida por lá. Valência, Atlético de Madrid, Arsenal. Teve o outro que ele jogou também na Espanha. Enfim, tô me esquecendo agora. E eu acho que ele pode colaborar bastante. Tem experiência para isso. A pergunta do calendário é boa, né? Porque nós estamos aqui mais de 70 jogos, brincando vai dar mais de 70 jogos. Mas ele não vai precisar jogar todas, né? Tanto que ele, na minha visão, ele não chega nem para ser titular. Porque tem André Ramalho e Gustavo Henrique, era a Copa do Brasil agora. Então, eu não acho que... E tinham ganhado o Paulista. Então, no mínimo, ele vai esperar ali. Então, vai ser uma coisa de revezamento. Me parece uma boa opção. Muito bem. Então tá aí.